Tava doido de chegar nesse artigo logo. Esse artigo, um artigo didático, né, chamado Três Conectivos Matemáticos, porque a revista publica white papers, que são artigos minimalistas, com itens numerados, no caso. Então, nada melhor do que um título minimalista também. Três Conectivos Matemáticos. Eu não tinha nenhuma dúvida quando li o artigo. A dúvida veio depois que o senhor comentou sobre o artigo. Sobre a mudança de conectivos. Você fala que eu comentei no WhatsApp ou aqui no artigo mesmo? Não, no WhatsApp. O que eu falei, só para me lembrar? Só desce mais um pouquinho o artigo. Lá nos últimos já. Bem aí, mais um pouquinho acima. 15, né? É o 15? Não, antes um pouquinho, acho que é o 14 ou o 13. É bem o 14. O 14. Que ele coloquei, ó. Ele disse que não P e Q é igual a não P e Q. E não P e Q é diferente de não, abre parênteses, P e Q, fecha parênteses. Eu falei, então no caso seria não P e Q. Aí no caso, com parênteses, seria não P e não Q. Aí o senhor falou, nesse caso, é não P ou Q. Ou não Q, na verdade. Não sei se eu esqueci desse não, eu corrijo agora, tá? Porque é não P ou não Q. Eu vou mencionar aqui rapidinho, tá? Isso aqui é do final, mas a gente vai começar do começo e vai chegar aqui devidamente preparados. Mas só para mencionar, a gente vai provar essa igualdade que eu acabei de colocar aqui nos módulos, nas unidades seguintes aqui. A gente vai ter umas 3 unidades sobre tabela verdade. Depois, na seguinte, a gente vai começar a ver equivalências de fórmulas, entre fórmulas. E uma forma que você prova a equivalência de fórmulas, 2 fórmulas diferentes, como é esse caso, ó, à esquerda você tem diferentes assim, na forma de escrever, mas elas são equivalentes. Mas quando você escreve elas diferentes, para você ver se elas são iguais ou não, você faz a tabela verdade desta e desta. Aí você vai perceber que elas têm as mesmas tabelas verdade, portanto, são equivalentes. Tá? A gente vai ver uns 2 ou 3 módulos só sobre equivalência entre fórmulas e vai concluir a partir daí as leis de Morgan. Isso aqui é uma das leis de Morgan. Agora, deixa eu falar uma forma que eu uso para memorizar, que eu acho bem intuitivo, que é notar o seguinte: esse conectivo não, ele faz uma distributiva. Aí eu penso assim, ó, ele faz uma distributiva nos 3 elementos, nos 3 termos que a gente tem aqui, nos 3 símbolos, né? Na proposição P, no conectivo E no Q. Então, é uma distributiva que o P vira não P, o E vira o OU, porque você tem só o E ou o OU, né? E o Q vira não Q. Então você memoriza isso muito tranquilo, porque você inverte tudo. Onde é P, você põe não P, porque ela OU vira E. Se fosse OU, viraria E também, tá? Mas a gente vai... Agora eu entendi. Não, mas agora, na verdade, não é nem que você entendeu. Você aceitou a minha explicação, porque para entender tem que ver a demonstração disso que eu falei. E a demonstração disso que eu falei vai ser demonstrando essa lei de Morgan via tabelas verdades, tá? Mas pelo menos você deu para entender no sentido mais mnemônico, vamos chamar assim, tá? Eu não vou fazer essa distinção, porque eu acho importante ter isso claro, tá? Não, eu digo, pelo menos a parte do, assim, o que está acontecendo, de onde que saiu o OU. Aí... É uma coisa mais heurística, assim, uma explicação, né? Mais que faz sentido, né? Você fazer um não para o ou, para o e, virar um ou, faz um certo sentido, embora a gente não tenha visto por que exatamente, né? Mas perfeito. Então, aqui, ó, apresentamos os 3 conectivos mais básicos da matemática formal, que é o e, ou e não, e suas implicações nas respectivas proposições. Aí, bom, tem um texto inicial, que o objetivo é familiarizar o leitor não especialista nesses conectivos, passei essas referências. Esse artigo aqui, ele faz parte da série Demonstrações Matemáticas. E tem uma outra série, que é Conceitos de Matemática Básica. Então, por exemplo, se você entrar aqui no site da UJMP BR, você vai ver essa página aqui. Se você clicar em Edições, você vai ver uma coisa muito bacana, que são
tem o volume 2, o volume 3, tal, né, baseado em ano, e você tem como se fossem dossiês, assim, temáticos. Então, um sobre serviço público, outro que tem pouquinhos, 3 artigos, acho, aqui, de serviço público. Depois, fundamentos da matemática. Depois, demonstrações matemáticas. Fundamentos da matemática são os artigos para a disciplina mais fundamentos da matemática, né, que é matemática mais básica. Aqui, demonstrações matemáticas, você vai ver todos os artigos pertinentes à disciplina. Então, nós estamos aqui nesse quarto, tá? No quarto artigo aqui. Só para justificar o item 3 aqui, e dizer onde vocês encontram também, né? Além do AVA, na internet, no site da revista. Olha, conectivos, né? Na tabela a seguir estão os 3 conectivos, que é o ou, o e e o não. O não, às vezes, eu não quis colocar aqui, mas tem autor que usa o til para não. Eu não gosto porque eu uso o til, às vezes, para equivalência, para relação de equivalência, né? Então, eu prefiro usar o não assim. Mas você vai ver, às vezes, com o til. É a mesma coisa, é o não. O ou... Ou uma barra em cima também, professor. E dessa barra em cima é mais para programador, né? Eu acho. Porque... eu acho que o Sérgio está falando, tipo assim, tem o P e o não P seria uma barra em cima, né? Tá, eu acho que talvez essa anotação seja mais usada na programação, né? Para programadores. Eu estou estudando lógica quântica. Hoje eu vi um negócio, eu adoro isso. Não tem o AND? Não, desculpa, o NOT. Que é esse, na programação. Eu vou perguntar para o Sérgio, aqui, o universitário. Ô, Sérgio, você já viu a porta lógica NOT? Uma pergunta bem trivial. Já estudei todas. Já há umas décadas, né? Já. Agora eu vou te perguntar uma coisa, responda com seriedade. Você já viu a porta lógica raiz quadrada de NOT? Aí não, eu acho que seria um true. Não, eu acho que é raiz quadrada de true. Então não foi toda, Sérgio. Não, então, eu estava vendo hoje nos artigos, e aí eu vi lógica quântica, que tem a ver com a teoria da física quântica, né, teoria quântica, e tem a ver com computação quântica, né? Ela trabalha nessas 2 coisas, porque está tudo interligado. E eu estava vendo, e ele estava explicando o NOT e o raiz de... Sabe o que é o raiz de NOT? É porque 2 delas, ela aplicada nela é que dá o NOT. Que aí vai dar o raiz ao quadrado, né? Que a raiz cancela, o quadrado cancela a raiz, o NOT sai da raiz, então você precisa ter 2 delas para dar um NOT. E isso é muito usado na computação quântica. Mas eu achei muito engraçado, eu falei, gente, não tem mais o que inventar assim. Nossa! Computação quântica, isso. Assim, eu ia falar aqui, para lembrar para lembrar do ou, pensa nesse símbolo que é o V, que é parecido com o ou, tá? E o E acaba aqui, não, eu tô dizendo assim, quem tá vendo isso pela primeira vez, eu tenho que sempre ter uma regra mnemônica. E aí eu fiz isso, eu acho que eu fiz mais ou menos isso. O E, você põe um acento. No E, você põe um acento circunflexo, fica E. E o OU é o U, pega o U, esse aqui é um V, o V é quase U, né? O V é o novo U. Então, só para guardar. Ou, e não. Então, sejam P e Q proposições. Por exemplo, P pode ser, hoje às 19 horas haverá uma aula sobre Python. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? O que pode ser? Ontem houve... Enfim, claro, uma proposição mais específica, tá? Falar onde, por quem. Mas P e Q são proposições. Por exemplo, P pode ser José foi à padaria. O Q pode ser ontem choveu em Araguaína, no bairro tal, digamos assim.
Então, uma proposição pode ser uma sentença, o que eu falei, que José foi à padaria, ou uma fórmula matemática, do tipo 2 igual a 3. Então, por exemplo, esse 2 igual a 3, que eu vou colocar um parênteses, fazer uma equivalência com o P, se eu te perguntar, é verdadeiro ou falso? O P é verdadeiro ou falso? P é falso, porque 2 não é igual a Q. Agora, se uma outra proposição for 2 diferente de 3, então ela seria verdadeira. Dúvidas? Dúvidas, comentários? Ó, a proposição P ou Q, que está em símbolo, né? Significa P ou Q, né? Porque você já sabe ler, quando você já viu aquela definição anterior, você já sabe que é o ou. E é denominada disjunção de P e Q. Disjunção, porque ou você tem, porque é um ou. Professor, Oi. esse quando começa a estudar lógica, eu lembro muito da teoria dos conjuntos. Se for, nós estivéssemos escrevendo P e Q como conjunto, seria o símbolo P união com Q, né? Exatamente. Exatamente. Seria P união Q, né? Se P e Q fossem conjuntos. E aqui no 10 seria P interseção Q. Exatamente. Nota, deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. Eu não escrevi. Mas aí lá em tabela verdade a gente vai ver isso melhor. Mas é um ou inclusivo, não um ou exclusivo. O que é um, o que é outro? Espera aí que eu já falo. A proposição P e Q significa P e Q e é denominada conjunção de P e Q, né? Conjunção, porque você está juntando, eu não sei, eu não sei. Conjurando. Conjurando? Jamais. Então, eu não sei explicar. Juntando, professor. Conjurando, invocando, trazendo. Pera, a gente só tem que ver assimilar aqui o prefixo dela. Um é com, o outro é diz. Isso. Eu estou dizendo, eu não sei explicar a origem dessa palavra, mas tem uma explicação. Vai ter uma explicação aqui, eu acabei não indo atrás ainda, né? Mas olha só, o não P, então não P é a negação de P. Então você tem que analisar, se o P for verdadeiro, não P é falso. Se P for falso, não P é verdadeiro. Né? Vê se tem alguma dúvida até aqui. Ó, vai perguntando, se tiver a mínima dúvida, pergunta. Sim, eu falei do fato de ser... deixa eu falar uma coisa que esse é um ou inclusivo e não exclusivo. Vai aparecer isso mais adiante. Mas é que é melhor ver isso com tabela verdade. Só vou dar um insight, assim. O ou, por exemplo, o ou, esse ou aqui, tem esse ou e tem esse ou com uma barrinha embaixo. Esse de baixo é o exclusivo e esse de cima é o inclusivo. Por exemplo, você fala assim: Marcos e Mateus... Marcos foi ao cinema ontem, sei lá. Mateus foi ao cinema ontem. Ou você pode falar assim, e um ser o P, o outro ser o Q, você pode falar P ou Q, mas aí ambos podem ter ido ao cinema. Isso é inclusivo, porque o fato do Marcos ir ao cinema não impede de eu ter ido ao cinema. O cinema cabe muita gente. Agora, se eu tiver um bilhete premiado na Mega Sena e for dar de presente para o Marcos ou para o Mateus,
Se eu for dar de presente para o Marcos, ou para uma outra, para a Ana, ou para o Marcos, eu só vou poder dar esse bilhete para uma pessoa, porque eu só tenho um bilhete, entendeu? Se tiver qualquer que seja. Então, é um ou exclusivo, porque se um receber, o outro não recebe. Então, assim, lembra desse exemplo, tá? Para ter o ou inclusivo e o ou exclusivo. Ó, por convenção, para você saber aonde que está o parênteses, quando você tem um não, ele está colado. Ó, o não está colado na proposição. Vou escrever esse termo informal, né? Em P, está colado em P, que é P é proposição. Porque quer dizer que o parênteses tá aqui, né? O parênteses está aqui. Ou seja, esse E, ele está tomando o não P, está se considerando entre o não P e que, tá? Está considerando não P e que. Você tem não P e que, né? Se P, enfim, o exemplo do cinema tal, você vai pegar, se P for Mateus foi ao cinema, o não P significa Mateus não foi ao cinema, e o que for Marcos foi ao cinema, então você tem que o Marcos foi ao cinema e o Mateus não foi ao cinema. Então aconteceu as duas coisas. Mas não precisa colocar esse parênteses. Se você colocar sem o parênteses, é a convenção da notação. E aí, ainda nessa mesma fórmula, porque você tem a seguinte coisa: se você colocar o parênteses, o não, fora de um parênteses que inclui o conectivo, né? Porque nota que o conectivo está aqui dentro. Aí, isso é diferente disso. Esse porquê que dá isso, a gente vai ver nas próximas, em outros modos. Pode ser até que seja hoje ainda, que dê para ver essa parte, porque tabela da verdade é bem, bem rapidinho mesmo para ver. Mas isso aqui eu pus só para comentar. O importante é você saber que, por enquanto, que essa fórmula é diferente dessa. Que eu não, tá? Porque veja bem, ó, eu fui ao cinema, o Marcos foi ao cinema, daí você nega tudo. Então ninguém foi ao cinema. Então você. Deixa eu ver. Não, é porque. Não, então, isso. Se você nega que eu fui ao cinema, que eu e o Marcos fomos ao cinema, você tem que pegar as outras três possibilidades. Ou ninguém foi ao cinema, ou só o Marcos foi ao cinema, ou só o Mateus foi ao cinema. Isso, são três possibilidades. Que é o que está falando aqui, ó. Não P, ou o Mateus não foi, ou o Marcos não foi. Enfim, mas na tabela da verdade, vai ficar mais claro isso, tá? Fazer isso de cabeça, assim, dá até para fazer, quem já conhece a tabela da verdade, para casos simples dessa forma. Quando começa a ficar muito... as coisas... A lógica, né? Começa a ter muitas proposições. Você faz a tabela da verdade, que é super tranquila de fazer, não tem... Se você prestar atenção, você não erra e obtém conclusões rápidas de questões de concurso, às vezes, que são intrincadas. Você faz uma tabelinha verdade ali, rapidamente você resolve. E aí, eu chamei a atenção nessas construções finais para que... Porque na bibliografia, eu usei esse livro, os três são chamados... Vou deixar um desafio aqui, né? Os três são chamados conectivos, né? E conectivo conecta, e conectar pressupõe pelo menos duas coisas. Você conectar duas coisas, né? Senão você não está conectando. E o ou e o e é notório que você vê que ele está conectando duas proposições, uma que está à direita e outra que está à esquerda. Agora, a negação, ela está ligada a apenas uma proposição, que é a que está à direita necessariamente. Entendeu? Então, se você tiver... Isso não vai causar confusão, mas o não, porque a esquerda teria que ter um outro conectivo, não pode ter uma proposição, porque não faria sentido se você tivesse assim, que não P. Isso não faz sentido porque
uma fórmula matemática que não faz sentido, porque está faltando conectivo. Mas, então, por isso que não vai causar ambiguidade se o não está atuando à esquerda ou à direita, não. Ele vai estar atuando sempre à direita, porque as fórmulas matemáticas, enfim, não causariam, não estariam definidas, então não vai ter ambiguidade. Você sempre vai saber que o não está atuando aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o não, ele está ligado apenas a essa, né? Por que ele chama conectivo? Eu estou perguntando, eu não sei a resposta, estou perguntando algo que me ocorreu quando eu estava escrevendo esse material aqui.